Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Hangar. Eu sou o Pedro, é um prazer ter você aqui conosco e hoje nós vamos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses até o livro de Hebreus no capítulo 3. Qual o contexto da segunda carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica? Ele ficou sabendo que alguns problemas que ele já havia tratado e abordado na primeira carta que enviou àquela igreja não foram solucionados, insistiam em aparecer ali e por isso Paulo reescreve uma segunda carta para tentar solucionar esses problemas que estavam aparecendo naquela comunidade. Aqui, Paulo vai abordar basicamente três grandes problemas. O primeiro deles era a perseguição. Paulo vai exortar e encorajar os irmãos daquela igreja a se manterem firmes na fé, a resistirem às perseguições. O segundo eram questões relacionadas à volta de Cristo. E o terceiro grande problema era sobre a ociosidade. Paulo, então, inicia sua carta com a sua saudação, dando graças a Deus pela vida daquela igreja e exortando eles a permanecerem firmes na provação, lembrando os crentes de Tessalônica que Deus não se esqueceu deles, que Deus não estava alheio ao sofrimento que eles estavam passando por conta das perseguições, que Deus ainda se levantaria, e Paulo ora para que eles sejam fortalecidos na fé em Cristo Jesus e que o nome de Jesus fosse glorificado através da vida deles. Já no capítulo 2, Paulo começa a abordar e a discorrer sobre uma confusão que existia naquela comunidade a respeito da volta de Cristo. Muitos ali, por ensino de falsos mestres, de alguma forma passaram a acreditar de que a segunda vinda de Cristo já havia acontecido e isso causava terror e medo em algum deles. Outros acreditavam que a volta de Jesus estava iminente e que por causa disso, muitos estavam sendo negligentes com a sua vida, na expectativa que Jesus fosse voltar assim, amanhã. Então Paulo começa a ensiná-los, a relembrá-los que Jesus viria em grande glória, não restariam dúvidas que Jesus teria voltado e que os sinais que antecederiam a vinda de Jesus, eles eram óbvios e indiscretos. Então os cristãos deveriam sim levar a sério as vidas que eles tinham, seus trabalhos e tudo mais, e não se deixarem mais ser enganados por falsos mestres a respeito de questões relacionadas à segunda vinda de Cristo. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos Paulo exortar de maneira muito firme esses irmãos que achavam que Jesus voltaria muito em breve, assim, imediatamente, e que começaram a abandonar as suas obrigações da vida comum, da vida cotidiana. Muitos crentes daquela comunidade largaram seus trabalhos, largaram seus empregos na expectativa. Bom, se Jesus vai voltar em breve, eu não preciso me matar de trabalhar aqui, já que, sei lá, vai que Jesus volta amanhã e eu estou aqui trabalhando à toa. Outra prática que provavelmente o apóstolo Paulo está confrontando aqui era algo muito comum que acontecia naquela época e naquela cultura, chamada patronagem. No que consistia a patronagem? Vamos supor que uma pessoa mais empobrecida se colocava à disposição de alguém rico como se fosse um serviçal, um acompanhante para fazer qualquer coisa. A questão é que isso era um contrato de boca, de palavra. Ele não era necessariamente um funcionário ou um escravo, que era mais comum naquela época, que vivia nas dependências do seu senhor. A pessoa que se submetia a ser um serviçal na patronagem, ela estava à mercê da boa vontade e da generosidade do seu patrão, da pessoa rica a quem ela se dispunha. E muitas vezes essas práticas submetiam a pessoa que se colocava como serviçal a práticas imorais, a práticas ilícitas, fora a incerteza e a instabilidade financeira que isso gerava na vida daquelas pessoas e, consequentemente, na vida daquela comunidade cristã. Inclusive, Paulo vai dizer assim: vocês estão vivendo de uma forma desordenada, desorganizada.
vocês não têm firmeza em nada. Então Paulo falava, não, vocês têm que trabalhar sim, vocês têm que cumprir com as suas obrigações, enquanto cidadãos e também enquanto cristãos. E assim, Paulo encerra sua epístola aos Tessalonicenses com uma bênção e reafirmando o seu cuidado pastoral e o seu amor por aquela comunidade. E agora, nós vamos dar início ao estudo daquilo que chamamos de cartas pastorais do apóstolo Paulo. O que são isso? Essas cartas consistem em escritos do apóstolo Paulo destinados especificamente a um irmão, a um dos seus companheiros, a um dos seus discípulos. E nós vamos começar com as epístolas escritas a Timóteo. Timóteo foi um amigo, um discípulo e um colaborador muito precioso no ministério do apóstolo Paulo. Paulo o conheceu em uma de suas viagens e de cara já viu que, por exemplo, a sua família, sua avó e sua mãe eram servas do Senhor, diferenciadas, realmente muito dedicadas. E a própria dedicação e amor de Timóteo chamam a atenção de Paulo, que logo o chama para caminhar com ele, para participar de seu ministério. E Timóteo é designado por Paulo para cuidar da igreja de Éfeso, a igreja de Cristo na cidade de Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, muito provavelmente Paulo está em Roma, preso, e escreve essa carta para orientar Timóteo, que muito provavelmente era mais novo, era um jovem rapaz, e Paulo está orientando a como lidar com as questões de uma igreja que já estava se institucionalizando. Então Paulo vai abordar questões doutrinárias, exortar o cuidado que Timóteo deve ter a respeito de falsos mestres que estavam aparecendo por todas as partes e todas as comunidades cristãs, vai falar sobre a eleição de diáconos e presbíteros dentro da igreja, vai falar sobre a necessidade de uma teologia bem feita. Então, esse é o pano de fundo da carta de Paulo a Timóteo. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo vai exortar a Timóteo basicamente sobre ensino e liderança. Falsos ensinos e falsos líderes, bons ensinos e bons líderes. Ele vai exortar para que Timóteo nunca se esqueça e nunca se desvie do evangelho e não permita que a comunidade em Éfeso também se desviasse, também se esquecesse do evangelho. No capítulo 2 especificamente, Paulo vai dar orientações sobre como deveriam ser os presbíteros, os líderes daquela comunidade. E aqui, o apóstolo Paulo vai começar a exortar algumas mulheres que se vestiam de maneira exuberante para ir às reuniões. Muito provavelmente essas mulheres eram viúvas e ricas. Nós vamos ver depois Paulo tratar melhor sobre a questão das viúvas. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, vai falar o seguinte: às vezes o apóstolo Paulo fala algumas coisas que são difíceis de serem compreendidas. E muito provavelmente esse trecho aqui, no segundo capítulo da carta de Paulo a Timóteo, é um desses trechos do apóstolo Paulo que são de difícil compreensão. O apóstolo Paulo vai exortar a Timóteo sobre algumas mulheres que estavam tomando cargos de liderança naquela comunidade e ensinando nas reuniões. E Paulo vai ser categórico em dizer que ele não aceitava que aquelas mulheres exercessem liderança. Ele usa literalmente a palavra exercer autoridade sobre os homens daquela comunidade. E Paulo também não permite que aquelas mulheres ensinem. E Paulo vai argumentar sobre essa sua decisão usando a história de Adão e Eva. Vai dizer que a mulher não deve ensinar porque foi Eva quem foi enganada pela serpente, foi Eva que levou Adão ao erro e por isso a mulher não deveria ensinar. É uma argumentação um pouco confusa. E nós temos a respeito disso basicamente 3 possíveis explicações ou 3 possíveis compreensões sobre o que Paulo está querendo dizer aqui. A primeira é que Paulo está sendo categórico e que ele não aceita que mulher nenhuma ensine e exerça autoridade em nenhuma comunidade cristã, seja qualquer que for o tempo ou seja qualquer que for o contexto. Essa é a primeira interpretação que se pode ter desse texto. A segunda interpretação é que as mulheres não deveriam exercer autoridade, não deveriam liderar, mas que se elas tivessem um bom ensino teológico, elas poderiam sim ensinar nas comunidades. E a terceira, e que ao meu ver é a mais saudável e a mais provável explicação para o que Paulo está querendo dizer aqui, é que
Paulo está se referindo a mulheres da cidade de Éfeso que caíram no engano de falsos mestres, desses falsos mestres que anteriormente ele alerta Timóteo. Essas mulheres provavelmente foram capturadas por esse ensino e por, de alguma maneira, terem uma posição, por serem mulheres ricas, foram ganhando proeminência e liderança naquela comunidade e ensinavam as doutrinas erradas que esses mestres passaram para elas. E por isso que Paulo está fazendo uma ligação com Eva. Da mesma maneira que Eva foi enganada pela serpente e induziu Adão a fazer isso, essas mulheres foram enganadas por esses falsos mestres e estão levando a igreja do Senhor a cair no engano. E essas mulheres de Efésio, essas mulheres que estão levando a igreja ao engano, não devem exercer qualquer tipo de autoridade e não devem ensinar. Eu acredito que essa seja a interpretação mais razoável e mais aceitável deste trecho, porque o próprio Paulo, em outras cartas, em outros momentos, referencia nos seus escritos mulheres que tinham posições de destaque e de relevância nas suas comunidades, como Priscila, como Júnia e como Febe. Nos capítulos 3 e 4, seguem-se uma série de recomendações do apóstolo Paulo sobre características e posturas que os bons líderes, os bons ministros do evangelho deveriam ter, deveriam se mostrar não só perante a igreja, mas também perante a sociedade, como deveria ser uma vida cristã saudável. Paulo encerra sua primeira carta a Timóteo dando uma série de orientações sobre a administração, a manutenção da igreja dentro de seus vários tipos sociais. Ele vai falar como o Timóteo deve lidar com os homens, com as mulheres, com os filhos, com as viúvas. Aqui, inclusive, o apóstolo Paulo faz uma diferenciação entre 3 tipos de viúvas, aquelas que são mais velhas e que não têm filhos, que não têm como se sustentar, e a essas a igreja deveria dar maior atenção, prestar maior assistência, inclusive financeira. Aí o segundo tipo de viúvas são aquelas que são velhas, que não têm como trabalhar e nem nada, mas que têm uma família, que têm filhos que as podem sustentar. E o terceiro tipo de viúvas que Paulo vai falar são as viúvas mais novas, que muito provavelmente tinham um certo dinheiro e que Paulo vai dizer que essas viúvas mais novas deixavam-se levar pelos seus instintos sexuais e se deitavam com outros homens, trazendo algum tipo de quebra do seu primeiro relacionamento. E Paulo vai dizer que essas não deveriam ser mantidas na igreja, não deveriam estar na lista de pessoas a quem a igreja deveria assistir com recursos. É muito interessante que Paulo está quase que ajudando Timóteo a administrar a igreja de Éfeso. E por fim, Paulo vai dizer que os irmãos daquela comunidade que tinham boa condição financeira deveriam ser generosos, submetendo seus recursos ao Senhor, advertindo todos os crentes daquela comunidade a viverem em amor, contentamento e retidão. E agora nós vamos dar início ao estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa foi provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida. Ele escreve essa carta a Timóteo já em Roma, preso em Roma, sabendo que a sua vida estava chegando ao fim. Em um determinado trecho dessa carta, o apóstolo vai dizer que a sua vida está sendo derramada como oferta. Paulo sabe que está nos últimos dias de sua vida. Por serem as últimas palavras do apóstolo Paulo, cada palavra aqui nessa carta traz até hoje um peso e um significado muito profundo. Paulo dá início à sua carta com uma mensagem extremamente pessoal a Timóteo, o relembrando da fé que ele tem e o exortando a avivar o dom de Deus em si. Paulo diz a Timóteo que ele não deve temer testemunhar do Evangelho. Apesar das provações e perseguições, Paulo o instrui a continuar falando do Evangelho. Inclusive, Paulo usa a sua própria vida como exemplo de firmeza e perseverança. No capítulo 2, Paulo vai trabalhar a fidelidade que Timóteo deve ter a Cristo, que Timóteo deve ter ao Evangelho. Para isso, o apóstolo Paulo se vale de figuras como de um soldado, de um atleta, de um agricultor que
que ara, que trabalha a terra. Assim deve ser o empenho e a firmeza de um ministro do Evangelho. Paulo diz que Timóteo deve evitar se meter em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de confusão, para que ele seja irrepreensível e pronto para qualquer boa obra. No capítulo 3, o que ressalta no texto é a advertência e o aviso, o alerta que Paulo deixa a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias vão vir falsos mestres. E olha, as coisas vão se tornar difíceis. As pessoas ficarão cada vez mais egoístas, mais distantes umas das outras, e você deve se manter fiel. Você não pode se esquecer das Escrituras, pois a palavra de Deus, as Escrituras, elas são úteis para o ensino, para repreender, para corrigir e instruir na justiça. Paulo conclui a sua carta quase como que numa análise pessoal, falando assim: Timóteo, muitos vão se afastar de você, muitos vão te abandonar, muito provavelmente olhando para a sua própria vida, sabendo que ele, Paulo, estava no exato momento que estava escrevendo essa carta, abandonado, sozinho, mas ele diz: pregue, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. A minha vida já está chegando ao fim. É nesse trecho que Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Mas você ainda tem tempo, Timóteo, então pregue. E a expressão que Paulo usa é em tempo e em fora de tempo. Pregue. E assim, Paulo encerra muito provavelmente o seu ministério, encerra a sua comunicação com Timóteo, mas deixa registrado aqui, tanto na primeira epístola a Timóteo quanto na segunda, um desafio não só para a igreja de Éfeso e para aqueles presbíteros, mas para toda a igreja e liderança do povo de Deus. Agora, nós vamos dar início à terceira carta pastoral de Paulo, a carta de Paulo enviada ao seu colaborador Tito. Tito era muito provavelmente o líder da igreja de Cristo na cidade de Creta. E Paulo escreve a Tito, o auxiliando na organização, na manutenção daquela comunidade e o exorta, o incentiva a se manter firme na luta contra heresias que estavam surgindo ali naquela comunidade. Paulo começa instruindo Tito sobre como escolher e como formar uma liderança forte, firme, efetiva para a igreja em Creta. E ele fala que o padrão deve ser a dedicação às Escrituras. Inclusive, existiam pessoas ali naquela comunidade, como na grande maioria das igrejas primitivas, cristãos, irmãos, que na verdade eram falsos mestres. E Paulo diz que Tito deveria ser firme na correção desses irmãos e trazê-los de volta para a sã doutrina, para o evangelho verdadeiro. Nos capítulos 2 e 3, Paulo vai trazer diversas orientações sobre os vários grupos, sobre os vários tipos de pessoas que estavam naquela comunidade. Orientações para homens, orientações para as mulheres, orientações para os idosos, orientações para os escravos, orientações sobre como manter a disciplina em relação à sã doutrina. E depois Paulo vai começar a dar várias orientações sobre o que seria a vida comum, sobre como um cristão deveria se portar e se manifestar na sociedade. Paulo vai lembrar aqueles irmãos que muitos deles eram desobedientes, eram rebeldes antes de encontrarem-se com Cristo, e depois de um encontro com Cristo, a natureza transformada deles deveria render frutos na sociedade. Ele vai falar sobre uma vida em paz, sobre uma vida que reflete o reino de Cristo na sociedade. Um exemplo que Paulo dá para aquela igreja e para Tito é que eles deveriam se manter longe de discussões banais, porque isso geraria um mau testemunho da igreja perante a sociedade. E é incentivando a Tito se manter afastado desse tipo de comportamento que Paulo encerra a sua carta. E nós vamos dar início agora à quarta e última carta pastoral do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo direcionada a Filemon. A carta a Filemon é a menor carta de Paulo que nós temos conhecimento e ela tem um caráter extremamente pessoal. Ela basicamente é o apóstolo Paulo comunicando-se com seu amigo, seu irmão Filemon, sobre um de seus escravos que havia fugido, chamado Onésimo, que muito provavelmente se encontrou com o apóstolo Paulo, se converteu a Cristo, e agora Paulo está o enviando de volta a Filemon e suplicando a Filemon
que o receba de volta, apelando para o fato de que Onésimo agora já não é mais um escravo qualquer, mas sim um irmão de Filemon, crente em Jesus Cristo, participante do mesmo corpo. E por esse motivo, Filemon deveria receber Onésimo de volta, sem o castigá-lo, sem o tratar mal, mas o receber como agora recebe, como quem recebe um irmão. Então, basicamente, é isso, é esse apelo do apóstolo Paulo. E por mais simples que pareça essa carta, ela traz profundas questões teológicas a respeito do corpo de Cristo, da irmandade e da natureza nova que nós temos em Cristo. Filemon provavelmente era um homem rico, um homem abastado, porque nós sabemos que em sua casa, na cidade de Colosso, existia uma congregação cristã ali, e nós sabemos que ele era rico também pelo fato de ele ter escravos. A carta de Paulo a esse irmão, por menor que seja, possui profundas verdades teológicas, porque mesmo Filemon sendo um homem rico e Onésimo sendo um escravizado, em Cristo eles são iguais. Na igreja do Senhor Jesus, é o que Paulo vai falar em outras cartas, não existem homens e mulheres, não existem escravos e livres, não existem judeus e gentios, pois Cristo é um em todos. Paulo está falando e mostrando ali, tanto para Filemon quanto para Onésimo, como para toda a igreja do Senhor, que perante Cristo todos nós somos iguais. Essa é a grande verdade. E é assim que se encerra também a carta de Paulo a Filemon. E agora nós vamos falar sobre o livro de Hebreus. Esse livro, nós não sabemos quem é o autor dele. Embora na tradição cristã existam muitas discussões a respeito de quem o teria escrito, e muitos defendem que poderia ter sido o apóstolo Paulo, embora essa posição seja pouco usual. Muitos defendem que provavelmente foi o Apolo, que Paulo cita lá em Coríntios, ou até mesmo Barnabé. A verdade é que nós não temos como saber e como fechar a autoria dessa carta. O que nós sabemos é que ela é destinada a alguma comunidade cristã composta majoritariamente por judeus, daí que vem o nome da carta, do livro Hebreus. E outra coisa é o teor extremamente judaico da carta. As referências ao Antigo Testamento, o desenvolvimento sobre a messianidade de Jesus, se valendo dos símbolos e dos significados da religião judaica, deixam claro que os destinatários desse livro, os destinatários dessa carta, eram sim judeus convertidos a Jesus Cristo. Coisas que sabemos sobre o pano de fundo dessa carta é que os leitores provavelmente estavam passando por perseguição, por isso existem algumas exortações a respeito de pessoas que viveram experiências com Deus e que sofreram, Lá em Hebreus capítulo 11 nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Além das perseguições, nós sabemos que essa carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, porque existem referências a práticas religiosas que eram feitas no Templo de Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído, então muito provavelmente essa carta foi escrita antes. E outra coisa que nós sabemos pelo teor da carta é que os leitores tinham profundo conhecimento sobre as práticas da lei, da religião judaica, tinham um profundo conhecimento sobre os costumes e sobre a literatura judaica. O autor vai se valer desse conhecimento dos seus leitores para destacar, para desenvolver e elaborar principalmente o tema da supremacia de Cristo. Ele vai falar sobre a supremacia de Cristo em relação a Moisés e os profetas, a supremacia de Cristo em relação aos anjos, vai falar da humanidade de Jesus e da sua divindade também, enquanto Filho de Deus. O autor começa o capítulo 1 dizendo que Deus já falou de várias maneiras com o povo de Israel. Já falou pelos profetas, mas que agora a maneira como Deus está se revelando ao seu povo é através de Jesus Cristo. E é aqui que ele vai começar a desenvolver que Jesus está acima dos profetas, Jesus está acima de Moisés, Jesus está acima dos anjos, e que Jesus não só está acima destes, mas que Jesus é a exata representação de Deus. Nos capítulos 2 e 3, o autor da carta vai fazer uma comparação com Jesus e com Moisés, mas também vai apresentar Jesus como sumo sacerdote.
Muito provavelmente os leitores que estão recebendo essa exortação estavam passando por perseguição e corriam o risco deles se desviarem do caminho e voltarem a antigas práticas judaicas. O que o autor faz aqui é mostrar que Jesus, por ter morrido, mas ressuscitado e vencido a morte, é o Messias que é forte, que é vencedor e pode levar os filhos a essa vitória, capaz de ajudar esses que estão passando por essa provação, por essa perseguição. Ele é o sacerdote que pode guiar o povo nesse caminho. Inclusive, ele vai usar um exemplo do povo de Israel que morreu no deserto. Ele vai falar que esses que morreram no deserto morreram porque começaram a duvidar de Deus e tiveram os seus corações endurecidos. E que os hebreus que estavam recebendo essa carta, também por estarem sofrendo, corriam o risco de terem os seus corações endurecidos também. Mas que eles não deveriam ir por esse caminho, mas deveriam confiar que eles tinham um sumo sacerdote que poderia interceder em favor deles. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu quero mais uma vez te incentivar a permanecer conosco, assistindo os vídeos do Hangar, a seguir na leitura bíblica, porque eu sei que você será muito abençoado. Um grande abraço e até a próxima.